Professor Alexandre, próxima questão. Uma coisa muito importante, você tem que entender qual é a condição para que um fluido ele desloque. É necessário, vestibulando, que exista uma diferença de quê? De pressão. A diferença de pressão que vai, indiscutivelmente, promover o deslocamento de um fluido. Nessa questão aí, uma questão interessante, ela diz o seguinte, ó, quando se toma um refrigerante em um copo com um canudo, o líquido sobe pelo canudo. Por quê? Nós teríamos aí um filme de um garoto que iria tomar, por exemplo, um refrigerante usando um canudo, né? Ora, qual é a condição? Traga para cá, gente, a câmera, por favor. Vou fazer igual o Luiz agora. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, né? Mas a gente nunca consegue fazer o original. Gente, uma coisa muito importante, a gente pode até fazer o envolvimento até biofísico aqui do processo. Nós sabemos que nós somos seres o quê? Homeotérmicos. Então, nossa temperatura ela se mantém relativamente constante. Vamos lembrar da lei de Boole-Mariotti. PV, tá certo? P1V1 é igual a P2V2. Isso mantendo a temperatura o quê, gente? Constante. Se a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ora, gente, perceba uma coisa interessante. Quando eu inspiro, obrigatoriamente, eu vou promover, tá certo? Uma dilatação do meu diafragma. Com isso, vai diminuir a pressão. Diminuindo a pressão, gente, eu vou permitir que o ar entre. É a mesma ideia, tá certo? Do canudinho que a gente vai tentar visualizar aqui juntamente com vocês, tá certo? Imaginem aqui que eu tenho um copo, né? E nesse copo aqui eu pego um canudo. O que acontece? Quando eu inspiro, gente, a pressão da minha boca vai diminuir. Consequentemente, a pressão atmosférica, tá certo? Vai empurrar o líquido para onde, gente? Para a minha boca. Isso só é possível porque existe uma diferença de pressão entre o meio externo e o meio quê? Interno. Então, qual é a condição, repito, para que um fluido venha deslocar? A diferença de pressão. Muito bem, então vamos para nossas alternativas aí no nosso computador. Então, a pergunta foi, qual a condição para que um líquido ele venha deslocar para o interior da nossa boca? A pressão atmosférica cresce com a altura ao longo do canudo? Fora de questão isso aí. Letra B, a pressão no interior da boca é menor do que a pressão atmosférica. De fato, como já expliquei para vocês. Menor pressão, o ar vai conseguir empurrar esse líquido para o interior da nossa boca. Uma coisa bem interessante, por exemplo, não sei se Luiz fez essa brincadeira no colégio, né? Mas você pega, por exemplo, um copinho com refrigerante, coloca um canudo dentro e põe um canudo fora. Se você não pressionar esse canudo, indiscutivelmente você vai perceber que esse líquido ele não vai adentrar na sua boca. Porque, na verdade, vamos ver se a gente consegue entender aqui nessa aula ao vivo aqui, né? Eu tenho um canudinho aqui dentro, tá certo? E vou colocar um canudo aqui fora, ó. Ah, professor, tem como eu diminuir essa pressão? Não. Então, se essa pressão ela não diminui, não vai gerar diferença de pressão, consequentemente, esse líquido não vai conseguir adentrar na minha boca. Luiz, algum comentário de algum contexto? Então, para cá, vestibulando. Por exemplo, na sua casa, você vai, abre a geladeira, tira a água e fecha. Assim que você fecha, a geladeira mais moderna, ela tem lá um motorzinho, tá? Que vai tirar aquele ar que, quando você abriu, houve a troca do ar que estava fora da geladeira com o ar da geladeira que estava uma temperatura bem baixa, e ali aquele ar esquentou. Quando você fecha, o ar que está dentro da geladeira ele ficou mais quente. Então, antigamente a geladeira tinha que fazer o motor funcionar para gelar ele de novo, para deixar ele na temperatura menor. Hoje em dia, a geladeira mais moderna, elas tiram esse ar, tá certo? E que ela tem um compressorzinho, ela tira esse ar e lança um ar já geladinho que ela já tinha deixado lá para esse tipo de situação. Então, por isso que às vezes quando você fecha a geladeira, você escuta até um azulado, tirando aquele ar. Só que não é instantâneo, sai o ar e depois entra o outro já gelado, tá certo? Para manter os alimentos numa temperatura menor. Mas o que é que acontece? Naquela hora que aquele ar sai, se você voltar para abrir a geladeira, você não consegue mais. Por quê? Porque a geladeira lá está com pouco ar, então a pressão lá dentro é pequena. E lá fora, a pressão do ar da atmosfera é grande, é como se estivesse empurrando aquela porta.
Porque, na verdade, o ar quer ocupar aquele espaço lá dentro da geladeira que está com a pressão menor. Então, ela empurra. Por isso, quando você tenta abrir, você está indo contra a pressão atmosférica e não consegue. Tem que deixar um tempo para o motor voltar aquele ar mais geladinho. Aí, as pressões diminuem ou se igualam e você consegue abrir, ok? Então, é a situação de pressão que a gente enfrenta no dia a dia. Eu acho importante esse tipo de comentário que o professor está falando, né? Nós tivemos agora o Enem, né? E o Enem, cada dia ele mostra isso, né? O que é cobrado na prova? O que é cobrado na prova são exatamente essas situações cotidianas. Uma coisa muito importante, Luiz? Nós usamos muita expressão, eu lembro muito bem, né? Mamãe chegava, né? E dizia, Alexandre, corre aqui e vem trocar o botijão de gás, que o botijão secou, né? Bom, na essência, gente, esse botijão ele não secou, né? O que eu tenho aí? Eu tenho, relativamente, uma igualdade de quê? De pressão. Porque se de fato ele tivesse secado, né? Se a gente, por exemplo, quando viramos aí o botijão, né? Ou chacoalhamos aquele botijão, aquele gás, né? Ele não sairia. Uma coisa muito importante falando de botijão, porque essa aula ao vivo é uma coisa muito legal, porque você puxa um assunto, puxa outro. Ora, vamos lembrar agora, Luiz, da expansão adiabática, né? Então, na hora que, por exemplo, eu pegar aquele botijão e se eu abrir aquela válvula, o que eu vou ter? Uma expansão rápida daquele gás. Na verdade, o que eu vou ter? Uma realização de trabalho do gás sobre o meio, e isso a um custo energético, como o processo é muito rápido, as trocas de calor são desconsideradas aí nesse processo, obrigatoriamente, como falei agora, se há trabalho é um custo de energia. Esse custo de energia vai ser as custas da energia interna. Por isso, quando você pega num botijão, ou num cilindro, num gás, tá certo, que estava em movimento, naquele momento parou, você percebe que ele está gelado, porque nós temos aí uma expansão adiabática. As trocas de calores são desprezíveis, o processo é muito rápido e com isso vai ter diminuição de temperatura, consequentemente diminuição da energia interna. Muito bem? Legal, Luiz? Algum comentário, alguma coisa? Ok, vamos para a próxima questão, muito mas lembrando bem. Aí rapidinho aquela parte dos display, né? Quando a gente está sempre apertando, aerosol, né? Tudo, esse exemplo que o professor acabou de citar. Vamos para a próxima questão aí, para vocês, vestibulando na telinha com o professor Alexandre Amaral. Muito bem. Essa questão é uma questão bem interessante, né? A gente já espera um bom tempo, que ela já deveria ter caído no vestibular daqui. Ela está uma questão bem aberta, eu coloquei agora, e que diz o seguinte, ó. Num becker contendo água, se introduz um tubo de ensaio com a boca para baixo, contendo exatamente o ar suficiente para fazer o tubo flutuar na vertical. O becker é vedado, né? Vamos voltar aí, muito bem. O becker é vedado por uma membrana elástica esticada, como está mostrando a figura. Quando essa membrana elástica é empurrada lentamente para baixo, sem tocar o tubo, o mesmo afunda. Quando a membrana elástica retorna à posição original, o tubo também retorna à sua posição original. Explique por que isso, na verdade, acontece, né? Muito bem. Veja aí uma coisa interessante, tá certo? Nós temos aí essa membrana, e aí a gente, mais uma vez, pode falar do princípio de Pascal, né? Eu vou estar exercendo uma pressão nessa membrana. Essa pressão ela vai se transferir integralmente para todo o ponto do fluido, ou seja, lembrando que o fluido, você tem líquido e gases, tá bom? Então esse ar ele vai receber essa pressão, ou melhor, esse acréscimo de pressão, que vai transferir integralmente não só para o ar, mas também para o interior desse tubo de ensaio, né? Com esse aumento de pressão, veja você muito bem, o que vai acontecer? Vai adentrar água no interior de quem? Do tubo, né? E com isso, o peso, ele passa a ser maior do que o empuxo. Perceba uma coisa importante, tá certo? É notório isso aí. Com essa compressão desse ar, ora, gente, aumenta-se então essa densidade de ar, né? Essas partículas de ar no interior do tubo vão estar mais o que, gente? Mais agregada, mais densa, permitindo então esse, digamos assim, esse fluxo de água para o interior do tubo. E dessa maneira, esse tubinho ele vai descer porque o peso é maior do que o empuxo. Quando nós deixamos de aplicar essa pressão na membrana, tá certo? O que acontece? Ora, diminui-se então essa pressão, veja muito bem, olha só com a canetinha aí, vamos lá então, ó. Quando eu diminuo essa pressão, o que vai acontecer, gente? A pressão diminui, esse fluxo de água que tinha entrado no tubo, ele vai extravasar agora, e com isso o processo volta à sua posição de origem.
Questão muito interessante, a questão do ludião, uma questão teórica envolvendo também essa parte prática. Beleza? Muito bem. Nós temos aí a próxima questão. Vamos falar agora do empuxo, né? Vestibulando, o que é o empuxo? Vamos trazer aqui para mim a câmera, por favor? Legal, para cá, né? Gente, o que é o empuxo, né? Um empuxo, gente, é a resultante das forças que atuam em um corpo quando ele está imerso em um fluido, né? Que nós chamamos de um fluido em equilíbrio. Essa força resultante, ela tem uma direção vertical e sentido para onde, gente? Para cima. Esse empuxo, ele é numericamente igual ao peso do líquido deslocado. Eu uso muito a expressão em sala de aula, né? Que o empuxo é devagar. É devagar. O empuxo é a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e a gravidade. Veja uma coisa interessante. Por exemplo, imagine que eu coloque um ovo em uma água doce, né? Água doce, então, é um termo que a gente usa para água pura. O que acontece? Esse ovo, ele vai descer, né? Se eu colocar sal nessa água, o que vai acontecer? Eu vou estar aumentando a densidade do líquido. Então, na hora que eu aumento a densidade do líquido, obrigatoriamente eu vou estar aumentando o quê, gente? O empuxo. Muito bem. A outra condição para que você aumente o empuxo é você aumentando o volume do líquido deslocado. Imagine, Luiz, Luiz, você era surfista, não era no tempo da faculdade? Era. Né? Skatista também. Skatista, muito bem. Então, veja bem, imagine que Luiz, ele está, por exemplo, numa prancha de surfer, né? E ele está em equilíbrio. Então, na verdade, o peso dele está sendo equilibrado pelo empuxo da água, por exemplo, lá de Ponta Negra. O que acontece? Luiz diz, Amaral, vamos aqui, vamos aprender a surfar. Aí eu vou, subo nessa prancha. Ora, o peso do sistema aumentou. Para esse equilíbrio se manter, é necessário que se aumente o quê? O empuxo. Para aumentar esse empuxo, eu teria aqui duas saídas. Ou aumentar a concentração de sal da água, isso aí não é viável. A outra situação é aumentar o volume do líquido que deslocado. E isso acontece de que maneira? Quando o Luiz estava na prancha e eu subo na prancha também, indiscutivelmente, gente, nós vamos descer. Isso aí, gente, é necessário que aconteça e sempre vai acontecer. Pois dessa maneira, o volume do líquido deslocado vai aumentar, consequentemente aumentando o empuxo. Porém, se descermos demais e mesmo assim esse volume deslocado, o corpo ficar todo submerso, não for capaz, esse peso líquido deslocado, de equilibrar o nosso peso, nós vamos o que, gente? Afundar. É o que acontece, por exemplo, com o submarino, né? Ele é aberto a comporta, começa a entrar água e o peso dele passa a ser maior do que o empuxo. Beleza? Então, o nosso colega Luiz aí colocou, ó, o empuxo, né? Pode até voltar, vamos só aplicar aí a equação. O empuxo é a densidade do líquido, né? Vezes o volume líquido deslocado, vezes a gravidade, né? Se eu tenho um equilíbrio, o peso do corpo é igual ao empuxo, né? Então, o Luiz colocou aí, ó, nesse equilíbrio, tá certo? A massa do corpo vai ser igual à massa do líquido, se o corpo ele estiver todo submerso, né? Muito bem. Vamos passar então, Luiz, por favor? Massa do líquido deslocado, né? Que é para essa questão aí, para ajudar. Beleza. Uma coisa interessante que eu costumo sempre debater com o meu aluno, o que a balança ela mede, né? A balança vestibulando, ela mede peso? Não. Né? Esses balanços de dinamômetro, não. A balança, ela mede massa? Na verdade, a balança mede o quê? Contato, compressão, né? É tão notório isso, por exemplo, se eu tivesse no banheiro da minha casa com aquela balançazinha, um dinamômetrozinho, se eu subir, ela vai dar uma indicação, né? Aí vamos supor aí seus 80, 90 kg-força, por exemplo. Agora, se eu pular, essa indicação da balança, ela vai dar bem maior. Ora, o campo gravitacional naquele ponto não foi alterado, nem a minha massa também. Mas, na verdade, essa balança ela vai dar uma indicação bem maior. Por quê? Porque eu aumentei a compressão, eu aumentei o contato. Lembrando que essa compressão, ela é medida pela força normal, né? Que tem uma origem eletromagnética. Então, baseada aí na lei de Coulomb, quando eu aproximo o meu pé mais intensamente da balança, eu estou aproximando as cargas e com isso vai gerar uma repulsão mais intensa.